Primeiramente, vamos discutir o testinho que foi passado hoje em sala. Tá bom, vamos falar da primeira questão, né? O flip-flop D com always é sensível a... Vamos começar pelo que é um flip-flop D, né? Então isso aqui é um esquemático de como é um flip-flop D. E de maneira resumida, o flip-flop D ele é uma combinação de duas LEDs tipo D e ele é um circuito que vai guardar o seu valor de D quando o seu clock transiciona de 0 para 1, certo? O que é um clock? Um clock nada mais é do que um sinal que vai ficar oscilando no circuito, certo? E esse sinal que fica oscilando no circuito, ele é o responsável por gerar as mudanças nos circuitos sequenciais, né? É ele que vai ser o sinal que vai dizer, tá na hora de atualizar aí a saída, certo? Então, a tabela verdade de um flip-flop é essa daqui. Quando o seu clock sobe, a sua saída Q do flip-flop vai ser a entrada D quando o clock estava subindo, tá? Então, mostrar aqui como é que é um formato de onda do flip-flop D. Você tem aqui vamos começar do início aqui, né? Quando o seu D sobe e o seu clock é 0, se você voltar na imagem anterior, quando o clock é 0, essa LED aqui está habilitada, certo? Sofia, você tem alguma dúvida do que é uma LED? Você quer que eu te explique? Não, isso aí tá tranquilo. Tá bom. Então quando o clock é 0, a gente tem esse enable aqui dessa LED do tipo D habilitada, né? E isso faz com que a saída da LED atualize instantaneamente quando o nosso D é 1, né? Ele vai de 0 para 1, ele atualiza aqui. Enquanto o clock for 0, essa saída intermediária aqui, ó. Deixa eu até pegar essa caneta aqui, ó. Essa saída intermediária aqui, ó, QM, ela atualiza tranquilamente aqui junto com D, né? Clock 0, atualiza junto. Quando o nosso clock sobe, você tem essa subida aqui, qual a primeira coisa que a gente vai notar? Clock subiu, clock é positivo, o enable desse primeiro flip-flop vai para 0. E como ele vai para 0, o nosso QM ele vai parar de atualizar quando o nosso D mudar, né? Então aqui dá pra ver isso muito bem. Aqui dá pra ver isso muito bem, certo? Então nosso D desce e o nosso QM continua alto porque nossa primeira LED ali do nosso flip-flop, ela não tá atualizando com o sinal de enable dela baixo, certo? Sendo que quando você tem essa subida, o enable do próximo LED, ele vai para 1, né? Quando você tem o clock indo para 1, porque aqui o clock 1 ele nega, fica 0 e aqui habilita. Então quando o seu clock vai para 1, o enable do próximo LED é habilitado e o Q do próximo LED, que é a saída final do seu flip-flop, vai ser o QM que ficou armazenado quando você estava subindo aqui o clock, certo? Então dá pra gente analisar aqui várias vezes, ó. Então quando o clock abaixa, a gente vai ter a subida de D, né? E o QM durante esse período que o clock está baixo, ele é igualzinho ao D, ele é literalmente só replica. Quando o nosso clock sobe, a gente corta a gente meio que a saída da nossa LED não vai mais refletir a entrada, vai refletir o que ela estava guardando quando o clock estava baixo. E aí a gente tem a atualização da saída final, né? Porque o clock foi para 1, então o enable do segundo LED foi para 1. Como o nosso QM foi zerado, nosso Q também vai ser zerado, certo? E a lógica do QN é o QN negado. Então isso é o funcionamento geral de um flip-flop. Tem alguma coisa que eu possa explicar melhor aqui? Alguma coisa que não ficou muito clara? Não, pra mim tá tranquilo. Tá bom. Então, dito isso, para responder essa pergunta aqui, então o flip-flop D com always é sensível à borda de subida do clock, tá? O flip-flop, ele é feito para ser sensível à borda de subida, certo? Por que a gente fala borda de subida e não nível alto ou nível baixo? Porque quando o clock está estável, parado, o Q também está parado, certo? Ele só muda durante essa transição aqui, certo? Então, é isso, tá? Essa foi a primeira questão. Então, próxima questão. O flip-flop JK, ele tem a peculiaridade de... Então, aqui a gente tem várias
novamente várias alternativas, né? Vou explicar rapidamente como o flip-flop JK funciona. Todos os flip-flops eles têm essa propriedade de funcionar em transições, em subida de clock, tá? Isso é muito importante. E não quando o clock está estável ali. Basicamente, se o seu J for 1 e o seu K for 0, você vai ter 1 e 0. Se o seu J for 0 e o seu K for 1, você vai ter o 0 no Q e o 1 no QN. E se os dois forem 1, você simplesmente vai replicar o que estava anteriormente, né? Então você pode até que parecido com uma... Opa, deixa eu ver, teve mensagem aqui. Fui eu. Ah, foi você? Tá. Essa tabela verdade do JK, ela é, tipo, bem definida, assim, tem que saber e tal, tipo, porque, enfim, na hora que eu tava no testinho eu fiquei meio, tipo, não sei se é isso, mas, tipo, meio que eu lembrava, tá ligado? Sim. Mas isso é uma tabela verdade, tipo, marcada já. É uma tabela verdade marcada. É importante você entender essa... Você não precisa... No fim você vai estar decorando essa tabela verdade, sabe? Mas é mais do tipo, entender como que é o raciocínio das entradas pra você lembrar qual que é o princípio de funcionamento. Entendeu? Porque, tipo, ó, se você for ver aqui, é bem parecido com a LET SR, concorda? Porque, tipo, imagina que o seu J ele é um set e o seu K é um reset, certo? Então, quando o J é 1 e K é 0, você tem a saída 1. Quando o J é 0 e K é 1, você tem a saída 0. Sendo que, ao invés de ser uma LET que, tipo, ela não depende da borda do clock, aqui você vai depender da borda do clock. É só isso, certo? É parecido com um flip-flop tipo D, certo? Sendo que você evita aquele... não é nem do tipo D. É uma LET, certo? Sendo que com borda de subida. É mais ou menos esse o raciocínio. Se você lembrar desse princípio de funcionamento, vai dar certo. E quando os dois forem 1, você mantém o último estado, certo? Então, tipo, só que eu me lembro que eu tinha visto que quando os dois eram 1, ficava mudando o estado. Sim, tipo, tá. Diferente da outra, ela ficava, tipo, tocando pra cima e pra baixo. Sim, então, isso se chama meta-estabilidade. Isso tem a ver com... É um tipo de entrada que você não quer chegar, porque o circuito, muitas vezes, o funcionamento dele não foi... Não é aquela entrada, ela não é a entrada que você gostaria que seu circuito tivesse. A saída vai ser meio indefinida e aí, tipo, dependendo da pessoa que está fazendo aquele flip-flop, dependendo do fabricante, você vai ter diferentes especificações. Nesse caso aqui do livro, do Wakerly, ele coloca isso daqui, que vai só manter, certo? Mas isso daqui não é um estado desejável, sabe? Normalmente você não deve botar essa entrada aqui, tudo bem? Tá. Essa coisa que você viu de ficar mudando é essa meta-estabilidade, certo? Tá. Esse livro do Waker, ele evita colocar isso daqui aqui, porque fica meio confuso, eu acho, botar tipo, essa saída aqui é indefinida para essas entradas, entendeu? Mais fácil de colocar aqui vai ser a última e você assume que o circuito vai fazer isso, mas vai depender de especificação para especificação. Isso não é tão importante, é mais importante você saber que você não quer chegar nesse 1-1 e você saber que o JK se comporta tipo um LET, sendo que só quando tem a borda de subida do clock. LET SR. Tudo bem? Então, voltando aqui, o flip-flop JK tem peculiaridade de... Então você tem isso daqui... sim, calma. Se os dois forem 0... Perdão. Se você tem o Q igual a 0 e o J igual a 0... o Q, a saída vai ser 0, se o J for 0 e o K for 1, que nem tá aqui na tabela verdade, certo? Aí é o que eu falei, tu pensa no JK como se fosse um flip-flop do tipo, como se fosse uma LET do tipo SR, sendo que só quando o clock sobe. Se a gente for, eu fiz até um slide aqui. Na SR, quando o S é 1 e o R é 0, você tem a saída 1. Quando o S é 0 e o R é 1, você tem a saída 0, certo? Do Q? A única diferença é que tu adiciona um clock aqui. Ou seja, ao invés do circuito ele atualizar a saída quando muda a entrada, ele atualiza quando o clock sobe.
certo? Então, tá, essa é a resposta. Nossa saída é 0 se o J for 0 e o K for 1. É como se o J fosse o S e o K fosse o R, certo? Tudo bem até aqui? Tudo bem. Tá bom. Tá bom, então, próxima questão. O flip-flop T tem a peculiaridade de... Tá, então o que é um flip-flop T? É outro flip-flop, que como todo flip-flop, ele vai depender da subida do clock para atualizar seu estado. Tudo que o T... esse T, ele vem de toggle. Tudo que o T faz é, quando o seu T é 1, você quer que a saída do seu flip-flop inverta. É só isso. Então, tá aqui, né? Se o seu T é 0, o seu estado se mantém igual, né? Então, se ele era 0, ele vira 0. Ou se era 1, ele vira 1. E se o seu T for 1, o seu estado ele vai inverter, né? Se era 0, vai para 1. Se era 1, vai para 0. Eu acho bem intuitiva essa ideia de que ele chama T porque é toggle, e você lembrar dessa ideia de que o sinal ele controla, o sinal de entrada controla a inversão da saída, certo? E novamente, todo flip-flop ele depende da subida do clock, tá? Você pode até projetar um flip-flop para a descida do clock, mas assim, não é tão comum quanto o flip-flop de subida, tá? Então, tá, o flip-flop T tem a peculiaridade de mantém o Q se T é igual a 0, tá? Essa é a principal característica dele. Ele não é igual ao D, porque o flip-flop do tipo D, a entrada que está em D vai ser a saída do seu flip-flop na subida do clock, certo? Então, se o seu D for 1 e o valor do seu que está saindo do seu flip-flop for 1, mesmo que o clock suba, a saída não vai mudar, certo? Isso daqui, esse inverte o que esse T é igual a 0 é literalmente o contrário do que o flip-flop T faz. Se o T é o sinal de toggle, é o sinal de mudar, então ele inverteria o que se o T fosse 1, né? E essa última alternativa aqui, que é igual ao JK se T fosse 1, não faz muito sentido, porque o JK, se o T é 1, você está tendo todo o clock está trocando a saída, né? Vai de 0, 1, 0, 1. E aí o seu JK, ele não tem essa funcionalidade, ele não tem um paralelo assim, tá bom? Todo mundo tranquilo até aqui? Tranquilo. Eu acho só que os testinhos são diferentes, aí eu tô vendo umas respostas que não é igual ao meu testinho, mas você vai explicando direitinho, então só pra dar Tá bom, ok. Então, tá, por fim tem essas duas questões aqui que estavam relacionadas ao código que foi dado, né, pra vocês. Que eu vou abrir o código aqui e mostrar para vocês como responder. Então, questão 4 e 5 era sobre qual o valor de T para diferentes parâmetros, né? Você tem o tempo de setup e o tempo de delay. Explicação rapidinho. O que é um tempo de setup? O tempo de setup, eu posso abrir aqui o waveform do tipo D. O tempo de setup é o quê? É o tempo que você tem que manter o seu sinal constante, o seu sinal de entrada no tipo D constante, para que quando o clock suba, você tenha uma transição de estado, você tem uma transição de estado boa na sua saída. O que isso quer dizer? Você não vai ter meta-estabilidade e também você tem esse tempo de hold aqui, que é o tempo que você tem que manter o seu sinal de entrada constante até que o seu resultado aqui em Q na saída estabilize. Então você tem que ter esses dois. Antes do clock subir, antes da borda de subida, você tem que manter o teu sinal constante por um tempo. E depois da borda de subida, você tem que manter o sinal constante por mais um tempo para garantir que o seu Q saia bonitinho. Aqui é um exemplo de caso em que a gente não tem o nosso tempo de hold respeitado, certo? Então, como você pode ver, o tempo de hold seria isso daqui tudo, ó, certo? O tempo de hold seria isso daqui tudo. E parte do tempo de hold, você tem ele em 0, o D, e depois ele vai para 1, certo? Então, o tempo de setup. Aqui você tem o tempo de setup não sendo respeitado, porque você tem um sinal 0 aqui na entrada e ele vai para 1, e quando a borda do clock, quando você tem essa borda de subida aqui no clock, você não respeitou o tempo de setup, você não manteve constante seu sinal durante o tempo necessário antes do clock subir. E aí quando você sobe, aqui nesse exemplo ele até respeita o tempo de hold,
mas aí tu entra nesse caso aqui de meta estabilidade, tu não sabe o que vai ter na saída, certo? Ele vai ficar oscilando e você não pode confiar no circuito. Tu vai ter que esperar pro próximo clock para você ter certeza que a saída vai ser o que você espera, né? Então aqui, por exemplo, ele respeita o setup e o hold, e aí ele consegue voltar a ter uma saída bem definida, que é tá? Então, dada essa explicação toda aqui, vamos abrir aqui um código que foi dado, né? Então deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela. Tá bom? Vocês conseguem ver bonitinho aqui esse terminal? Sim. Tá, então vamos primeiro olhar aqui na let ff .v. Então aqui você tem vários módulos, né, em Verilog. Muitos módulos. E mais aqui para baixo tem uma coisa interessante aqui, que é esse always aqui. E você tem essas hashtags aqui com um número depois. Em Verilog, isso aqui serve para você dizer o delay para que uma instrução na linguagem seja executada, né? Então, aqui você tem esse de 2, você tem 4 aqui, você tem 10, você tem 2. O que isso aqui quer dizer? Aqui, por exemplo, assign hashtag 10q e essa expressão booleana aqui. Isso quer dizer que vão levar 10 na unidade de tempo que você configurou. Então, não sei se aqui são 10 nanosegundos ou 10 picosegundos, mas nessa timescale aqui ele te diz exatamente, justamente com esse parâmetro, esse diretivo aí do Verilog, que você diz para o compilador as unidades de tempo, né? Mas basicamente que você está dizendo que o seu sinal Q, seu output Q, ele demora 10 unidades de tempo para propagar o resultado dessa expressão aqui. Tudo bem? Então, você tem a atualização da entrada, vai levar 10 unidades de tempo para o seu Q realmente refletir as mudanças, e o seu QN vai levar mais 2 unidades de tempo com a mudança de Q, certo? Então, esses são tempos de propagação normais. E aqui a gente tem também esse assign aqui. Eu não sei exatamente o que esse DTS quer dizer, nem o que esse DTH quer dizer, mas a gente vai descobrir. Mesmo princípio aqui, quando o D mudar, o DTS vai levar 2 unidades de tempo para refletir a mudança do D, e aqui o DTH vai levar 4 unidades de tempo para refletir a mudança de D, sendo que isso daqui só é executado quando o nosso clock tem a borda de subida. Aí você fala, tá legal, isso daqui tudo é até importante de eu estar descrevendo, porque eu vejo que muita gente tem dificuldade com o Verilog de olhar e fazer, cara, eu não entendo nada do que está acontecendo. Tipo, tudo bem se eu não entender nada do que está acontecendo, você pode bater um olho no código e não entender de cara o que ele faz, mas é importante entender essas coisas que são certeiras, né? Tipo, o que a linguagem está querendo dizer aqui? Tem um atraso de tempo, você tem alguns sinais, e aí a gente vai investigar um pouco mais para entender, certo? Aqui, pelo nome DFF-Temp, parece ser um flip-flop do tipo D, né? Com os tempos configurados, né? O tempo de setup, de hold e de propagação, tudo bonitinho. Aqui é um flip-flop do tipo T, certo? Flip-flop do tipo JK. Tem esse DFF-RP, eu não sei bem o que esse RP quer dizer. Talvez RP queira dizer sem temporização, porque não tem nenhum hashtag aqui, né, em nenhum lugar. Não sei ao certo. Tem esse PRS aqui, que eu também não sei o que é. Enfim, só pra deixar claro que você não precisa bater o olho e entender imediatamente o que quer dizer, certo? Eu acho que eu acho que esse PRS aqui adiciona esse sinal aqui, PRS. Esse RP adiciona esse sinal PRS, que é um reset positivo, aparentemente. Então, quando o PRS é 1, ele coloca Q para ser 1. Tá. Enfim, ficou claro essa parte que eu expliquei agora, que às vezes eu vejo vocês na aula de sexta-feira, eu tipo, cara, eu não entendo o que está acontecendo aqui, eu não sei o que esse módulo quer dizer, e aí nem tento olhar. Mas, tipo assim, não é que vocês deveriam bater o olho nesses módulos e saber imediatamente o que eles fazem,
Vocês têm que dar uma olhada, uma estudada, tem que relacionar com a teoria que vocês aprenderam. E aí, com o tempo e com a experiência, vocês vão começando a conseguir identificar essas coisas. É só não bater o desespero, é só ter calma e fazer, tá, tudo bem, eu não entendo, vou dar uma estudada aqui, vou dar uma olhada, ainda não entendo. Aí a gente vai para o próximo passo, que é o quê? Junto com os arquivos, foi incluído aqui essa test bench, certo? Que a gente pode dar uma olhada aqui também. Basicamente você tem todos os tipos de flip-flop aqui, aparentemente. Tem essas LETs aqui também. E ele vai gerar uma waveform para cada um desses circuitos, né, para cada um dos fios, e vai colocar tudo no arquivo. Então, gente, mais um adendo aqui, porque minha explicação no final da monitoria ficou um pouco confusa. Só para deixar mais claro aqui. Bom, se você for olhar o flip-flop tipo D, vamos estudar o que acontece com ele, certo? Então você tem D, que é essa entrada aqui. Então, interpretando esse Verilog, você tem essa entrada D. E aí você tem essa DTS aqui, que tem um nome sugestivo, mas a gente não sabe bem o que é, né? A gente só sabe que, pô, esse DTS aqui, ele demora 2 nanosegundos para propagar a entrada D para esse fio DTS. Ok. E aí aqui a gente tem nosso bloco de always, né, que quando tem a subida do clock, né, de 0 para 1, a gente vai, se o nosso DTS for diferente de D, a gente vai botar nesse DTH, que é outro fio que a gente não sabe, né, no caso é uma variável, um reg, a gente vai colocar o DTS. Bom, se você, para que serve esse DTH? Vamos ver aqui embaixo, a gente se importa o quê? Com o valor de Q, né, o valor de Q é muito importante. O valor de Q, ele depende desse DTH, certo? E, bom, o que a gente está dizendo aqui é o seguinte, se o nosso DTS for diferente de D, a gente vai pôr DTS no DTH, e esse DTH ele é importante para determinar Q. Obviamente a gente não quer isso, porque, bom, era para D e Q serem relacionados, né? Era para Q refletir D. Então isso quer dizer o quê? Que se o nosso DTS for diferente de D, ou seja, se durante esse meio tempo aqui que demorou para o DTS virar o valor de D, o nosso D mudar, a gente vai ter um problema aqui. E esse problema aqui ele ocorre na subida do clock. Então, essa característica de que vamos ter um problema se o D mudar dentro de um certo período de tempo antes da subida do clock é o nosso tempo de setup. Então, esse hashtag 2 aqui é o tempo de setup e fica claro que esse DTS aqui seria o nosso D depois do setup, né? Então dá para observar isso aqui no nosso GTK Wave, né? Então aqui a gente pode ver que quando o nosso D ele é 0, quando esse nosso D ele é 1, essa mudança para que DTS vire 1 é de 2 nanosegundos aqui, né? Aqui em 610 e aqui em 612, né? Então 610 é o momento que o nosso D vai de 0 para 1 e o DTS é em 612 que ele reflete essa mudança. Então nosso tempo de setup é 2. Aí, pô, tá. Mas vamos supor que a gente respeita esse tempo de setup aqui de 2, a gente mantém nosso D constante enquanto demora 2 para nosso DTS virar D. A gente cai nesse segundo caso aqui dentro do if, né? Porque o nosso DTS ele é igual a D, então ele cai no else, porque aqui a gente está chegando se o DTS é diferente de D. Caindo no else aqui, o nosso D ele vai virar, o nosso DTH ele vai ganhar o valor de D e vai demorar 4 nanosegundos para isso acontecer. Olhando aqui para baixo no Q, que é a saída que nos importa, a gente vê que, pô, a gente vai fazer um AND entre o D e o DTH. Então a gente quer que os dois sejam iguais quando chegar nesse momento aqui. Ou seja, o nosso D ele não pode mudar durante esses 4 nanosegundos depois da subida do clock. O período de tempo que demora para o DT, o período de tempo que a gente tem que manter o D constante depois da subida de clock é o tempo de hold, por definição. Então 4 é o nosso tempo de hold. E aí dá pra gente ver aqui na nossa waveform que quando o nosso clock sobe, depois do clock subir, demora 4, né? Então 650 é quando o nosso clock aqui, ó, que tá, vou botar em laranja para ficar mais fácil de ver, quando o nosso clock sobe, aqui quando vai para 4, né? 4 nanosegundos depois, no tempo 654, é quando o nosso DTH reflete a mudança em D. E aí, realmente, quando o nosso DTH muda, demoram 10 segundos, né? Pra gente ter a mudança da nossa saída aqui. E aí, esse tempo de
esse tempo em que Q demora para realmente refletir a situação interna do nosso circuito aqui, aí seria o nosso delay de propagação, né? O tempo de propagação do circuito. E aí, olhando aqui para o nosso exercício do testinho, o tempo de setup, então, ele vai ser 2, né? Que nem eu falei anteriormente. Aqui, ó, 2. E o tempo de delay vai ser 10. Porque, como eu falei aqui, esse tempo aqui que demora para Q refletir esse estado interno aqui. Então, assumindo que tudo deu certo no setup e no hold, quanto tempo demora para o seu Q ter o valor correto? 10. Então, eu espero que tenha ficado mais claro aqui com essa explicação. Durante a monitoria eu acho que eu tive alguns problemas aqui, eu fiquei um pouco confuso, mas acho que agora ficou mais fácil de entender.